Oi, você está no canal Como Viver. Algumas pessoas parecem não conseguir se encaixar nos padrões da sociedade. Elas têm um espírito amplo, criativo e por isso sentem uma necessidade de seguirem um caminho diverso, um caminho próprio, ignorando por completo o que as outras pessoas pensam. Desde sempre essas pessoas estiveram entre nós, mas a própria sociedade as rejeitava. Elas eram vistas como estranhas, misantropas, verdadeiros desajustados, e por isso eram renegadas. Mas será que essas pessoas são realmente meras desajustadas? Não seriam elas verdadeiros gênios incompreendidos? No vídeo de hoje você vai saber o que é um outsider e quais as características dessas pessoas misteriosas que estão à nossa volta, mas que infelizmente não fomos ensinados a enxergá-las. Será que você não é um outsider e ainda não se deu conta disso? Você vai descobrir isso agora. O que é ser uma pessoa outsider? O termo outsider tem sua origem no inglês e normalmente era um adjetivo usado para se referir às pessoas que não faziam parte de nenhum grupo específico e por isso eram isoladas sociais. Por isso o termo outsider sempre teve uma conotação negativa. Ser um outsider sempre foi visto como sinônimo de desajustado, alguém que deveria ser evitado, alguém cujo comportamento certamente não era o esperado pela sociedade. Em razão disso, os outsiders sempre foram marginalizados, mal compreendidos e excluídos. Mas a realidade se mostrou bem diferente disso. Em 1956, o jovem escritor Colin Wilson escreveu um tratado inteiro sobre o outsider e suas peculiaridades. Wilson descobriu que essas pessoas, tratadas com estranheza pelas pessoas ditas normais, eram na verdade pessoas com qualidades raras, com um olhar profundo da realidade e da vida. Na verdade, ele descobriu que os maiores gênios da humanidade foram também outsiders por excelência. Nietzsche, Van Gogh, Dostoiévski, dentre vários outros. Todos eles foram grandes outsiders e transmitiram para suas obras parte da personalidade e genialidade que só os outsiders podem ter sobre a vida e a arte. Mas quais são as características que fazem de alguém um outsider? Característica número 1. São pessoas hipersensíveis. A sensibilidade é uma característica extremamente mal compreendida do outsider. Diferente do que se pensa, ser hipersensível não quer dizer ser alguém emocional ou que reage com sentimentalismo exagerado o tempo todo. Ser hipersensível tem a ver com a forma como o outsider enxerga o mundo à sua volta. As pessoas comuns ficam apenas no raso das questões. Já o outsider mergulha de cabeça em qualquer assunto que ele se dispõe a estudar. Para eles não basta apenas ver um vídeo ou um livro sobre um assunto que lhe interessa. Ele tem que ir a fundo. Ele quer saber tudo sobre aquele assunto. Portanto, o outsider ele vê fundo demais. Ser alguém que se contenta com viver sem entender o mundo, sem saber uma direção, sem ir fundo em tudo aquilo que está à sua volta não é uma opção para os outsiders. Não à toa, Dostoiévski é exemplo claro de um outsider que nunca se contentou em ficar no raso. Em suas obras, ele explorou a fundo os sentimentos humanos, a miséria, o sofrimento, o perdão, a moral, e isso o consagrou como um dos maiores escritores de todos os tempos. A hipersensibilidade do outsider, ao contrário do que a maioria das pessoas costuma acreditar, não é uma fraqueza. Na verdade, é justamente dessa sensibilidade profunda que procede toda a criatividade e a capacidade de entender o mundo à sua volta, que faz falta nas pessoas comuns. Então, sempre que você vir uma pessoa altamente sensível, que enxerga o mundo além do óbvio e que não se contenta com o senso comum, saiba que você pode estar diante de um outsider. Característica número 2. Não seguem o rebanho. Outra característica comum dos outsiders é a sua independência em relação aos padrões estabelecidos. Por isso, eles dificilmente seguem a multidão. Eles preferem determinar suas próprias regras do que se submeter às regras dos outros. Toda civilização tem um padrão de comportamento e de visão sobre as coisas. Esse padrão é compartilhado por boa parte das pessoas e acaba se tornando o aceitável. Mas o outsider não consegue se submeter a essas regras. Eles possuem um espírito livre e são visionários demais para ficarem presos a dogmas impostos por qualquer instituição. E é justamente daí que vem a tendência do outsider à solidão. É certo que a decisão de se isolar completamente da sociedade não é algo que todo outsider faz, mas ele sabe que não pertence à multidão. É na solidão que ele se sente bem e consegue assimilar o mundo. Nos outsiders mais extremos, esse comportamento pode até mesmo fazê-lo se tornar um misantropo completo. A vida do filósofo Nietzsche nos mostra que o outsider de fato não se sente bem na multidão. Ele precisa traçar o seu próprio caminho, ainda que sozinho.
Com o intuito de transmitir a sua obra, a sua visão de vida, Nietzsche quebrou os padrões da época e seguiu um caminho solitário, cunhando seus próprios conceitos e trazendo uma nova forma de entender a filosofia. Não à toa, até hoje ele é considerado um dos maiores filósofos de sua época e sua obra é estudada em todos os cantos do mundo. Por isso, se você não segue a multidão e prefere seguir as suas próprias regras, escrevendo a sua própria história, talvez você também faça parte da multidão de outsiders que estão por aí e ainda não perceberam isso. Característica número 3. É altamente criativo. Outra característica que torna o outsider um tipo de pessoa rara no mundo é a sua capacidade de imaginação fora do normal, que culmina em uma tendência natural à criatividade. Por ser uma pessoa altamente sensível e também se mantém introspectivo na maior parte do tempo, o outsider acaba canalizando toda a sua energia em sua criatividade. Sua faculdade de ser um visionário, de ver o que ninguém vê e de querer ir a fundo nas coisas o torna um verdadeiro artista. Seja através da escrita, da pintura, da poesia, todas essas artes são formas de expressão que o outsider encontra para liberar a sua criatividade. Exemplos de outsiders que foram extremamente criativos existem aos montes, mas podemos destacar um deles que realmente marcou seu nome como artista: Van Gogh. O pintor holandês reunia em si a hipersensibilidade, a faculdade visionária de não seguir a multidão e, além de tudo isso, também era extremamente criativo. Na verdade, Van Gogh revolucionou a história da arte e criou um estilo próprio que pintores do mundo inteiro admiram até hoje. Seus quadros se tornaram verdadeiros tesouros do mundo da arte. Esse é o potencial que todos os outsiders têm, o de revolucionar os seus trabalhos, influenciando milhares de pessoas a segui-lo. A faculdade visionária dos outsiders pode fazer com que eles se tornem verdadeiros gênios em suas áreas de atuação. Então, se um de seus fortes é a criatividade, se você não se satisfaz em seguir o estilo dos outros naquilo que você faz, você tem em si uma faculdade poderosa dos outsiders, a criatividade transformadora. Conclusão. Embora os outsiders ainda sejam mal compreendidos, essas pessoas incríveis estão espalhadas entre nós, e na maioria das vezes chamando pouca atenção para elas mesmas. Por isso é importante não só entender quem são os outsiders, mas também o potencial que eles possuem de revolucionar a arte, a literatura e a própria sociedade como um todo. Dar o devido valor aos outsiders é apenas o primeiro passo que a sociedade precisa dar para retirar toda a imagem negativa que essas pessoas têm até hoje, deixando de renegá-las e passando a acolhê-las como as pessoas especiais que são. Obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. E deixe também nos comentários se você conhece algum outro outsider e o que você acha dessas pessoas. Eu também vou deixar na descrição o link do comoviver.net, onde você vai encontrar um artigo completo sobre os outsiders com informações bem mais profundas sobre o assunto. Até a próxima, valeu!